Título 2. Dos recursos em geral, capítulo 1, Disposições gerais. Artigo 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz. Inciso 1, da sentença que conceder habeas corpus. Inciso 2, da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411. Artigo 575. Não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo. Artigo 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. Artigo 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Artigo 578. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Parágrafo 1º. Não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém, a seu rogo, na presença de duas testemunhas. Parágrafo 2º. A petição de interposição de recurso, com o despacho do juiz, será, até o dia seguinte ao último do prazo, entregue ao escrivão, que certificará no termo da juntada a data da entrega. Parágrafo 3º. Interposto por termo o recurso, o escrivão, sob pena de suspensão por 10 a 30 dias, fará conclusos os autos ao juiz, até o dia seguinte ao último do prazo. Artigo 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Artigo 580. No caso de concurso de agentes, Código Penal, artigo 25, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Capítulo 2 do recurso em sentido estrito. Artigo 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença. Inciso 1, que não receber a denúncia ou a queixa. Inciso 2, que concluir pela incompetência do juízo. Inciso 3, que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Inciso 4, que pronunciar o réu. Inciso 5, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidonéia a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Inciso 6, revogado. Inciso 7, que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Inciso 8, que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade. Inciso 9, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Inciso 10, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Inciso 11, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Inciso 12, que conceder, negar ou revogar livramento condicional. Inciso 13, que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte. Inciso 14, que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. Inciso 15, que denegar a apelação ou a julgar deserta. Inciso 16, que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial. Inciso 17, que decidir sobre a unificação de penas. Inciso 18, que decidir o incidente de falsidade. Inciso 19, que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado. Inciso 20, que impuser medida de segurança por transgressão de outra. Inciso 21, que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do artigo 774. Inciso 22, que revogar a medida de segurança. Inciso 23, que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação. Inciso 24, que converter a multa em detenção ou em prisão simples. Inciso 25, que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A desta lei. Artigo 582. Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação,
salvo nos casos dos números 5, 10 e 14. Parágrafo único. O recurso, no caso do número 14, será para o presidente do Tribunal de Apelação. Artigo 583. Subirão nos próprios autos os recursos. Inciso 1. Quando interpostos de ofício. Inciso 2. Nos casos do artigo 581, incisos 1,3, 4, 6,8 e 10. Inciso 3. Quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em traslado, quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão, ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. Artigo 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional, e dos números 15, 17 e 24 do artigo 581. Parágrafo 1º, ao recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do número 8 do artigo 581, aplicar-se-á o disposto nos artigos 596 e 598. Parágrafo 2º, o recurso da pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. Parágrafo 3º. O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do seu valor. Artigo 585. O réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança, nos casos em que a lei a admitir. Artigo 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Parágrafo único. No caso do artigo 581, 14, o prazo será de 20 dias, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados. Artigo 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e consertado no prazo de 5 dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. Artigo 588. Dentro de 2 dias, contados da interposição do recurso, ou do dia em que o escrivão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões, e em seguida, será aberta vista ao recorrido por igual prazo. Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado do prazo na pessoa do defensor. Artigo 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Parágrafo único. Se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Neste caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em traslado. Artigo 590. Quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o dobro. Artigo 591. Os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal ad quem, dentro de 5 dias da publicação da resposta do juiz a quo, ou entregues ao correio dentro do mesmo prazo. Artigo 592. Publicada a decisão do juiz ou do tribunal ad quem, deverão os autos ser devolvidos, dentro de 5 dias, ao juiz a quo. Capítulo 3 da apelação. Artigo 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias, inciso 1 das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, inciso 2, das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior, inciso 3, das decisões do tribunal do júri, quando, alínea A, ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Alínea B, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Alínea C, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Alínea D, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
Parágrafo 1º. Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal há de quem fará a devida retificação. Parágrafo 2º. Interposta a apelação com fundamento no número 3, a linha C deste artigo, o tribunal há de quem, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Parágrafo 3º. Se a apelação se fundar no número 3, a linha D deste artigo, e o tribunal há de quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Quarto, quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Artigo 594. Revogado. Artigo 595. Revogado. Artigo 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Artigo 597. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no artigo 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança, artigos 374 e 378, e o caso de suspensão condicional de pena. Artigo 598. Nos crimes de competência do tribunal do júri, ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Parágrafo único. O prazo para interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. Artigo 599. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação à parte dele. Artigo 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de 8 dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de 3 dias. Parágrafo 1º. Se houver assistente, este arrazoará, no prazo de 3 dias, após o Ministério Público. Parágrafo 2º. Se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá vista dos autos, no prazo do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Quando forem 2 ou mais os apelantes ou apelados, os prazos serão comuns. Quarto, se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Artigo 601. Findos os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no prazo de 5 dias, salvo no caso do artigo 603, segunda parte, em que o prazo será de 30 dias. Parágrafo 1º. Se houver mais de um réu, e não houverem todos sido julgados, ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover extração do traslado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias, contado da data da entrega das últimas razões de apelação, ou do vencimento do prazo para a apresentação das do apelado. Parágrafo 2º. As despesas do traslado correrão por conta de quem o solicitar, salvo se o pedido for de réu pobre ou do Ministério Público. Artigo 602. Os autos serão, dentro dos prazos do artigo anterior, apresentados ao tribunal ad quem ou entregues ao correio, sob registro. Artigo 603. A apelação subirá nos autos originais, e a não ser no Distrito Federal, e nas comarcas que forem sede de tribunal de apelação, ficará em cartório traslado dos termos essenciais do processo referidos no artigo 564, inciso 3, capítulo 5. Do processo e do julgamento dos recursos em sentido estrito. E das apelações nos tribunais de apelação. Artigo 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça,
câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Artigo 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao Procurador-Geral pelo prazo de 5 dias, e em seguida passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento. Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo presidente, e apregoadas as partes, com a presença destas ou a sua revelia, o relator fará a exposição do feito, e em seguida, o presidente concederá, pelo prazo de 10 minutos, a palavra aos advogados ou às partes que a solicitarem e ao Procurador-Geral, quando o requerer por igual prazo. Artigo 612. Os recursos de habeas corpus, designado o relator, serão julgados na primeira sessão. Artigo 613. As apelações interpostas das sentenças proferidas em processos por crime a que a lei comine pena de reclusão, deverão ser processadas e julgadas pela forma estabelecida no artigo 610, com as seguintes modificações. Inciso 1. Exarado o relatório nos autos, passarão estes ao revisor, que terá igual prazo para o exame do processo, e pedirá designação de dia para o julgamento. Inciso 2. Os prazos serão ampliados ao dobro. Inciso 3. O tempo para os debates será de 1/4 de hora. Artigo 614. No caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos artigos 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos. Artigo 615. O tribunal decidirá por maioria de votos. Parágrafo 1º. Havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal, câmara ou turma, não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Parágrafo 2º. O acórdão será apresentado à conferência na primeira sessão seguinte à do julgamento, ou no prazo de 2 sessões, pelo juiz incumbido de lavrá-lo. Artigo 616. No julgamento das apelações poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, requerir testemunhas ou determinar outras diligências. Artigo 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença. Artigo 618. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento dos recursos e apelações.